Olá, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando direitinho, em casa. E esse vídeo que eu vou gravar, ele é uma revisão, na verdade, tá, do conteúdo que vocês já viram e foi cobrado naquelas atividades da semana passada, atividade 1 e 2. Então aqui a gente vai ter uma breve revisão do que foi o segundo reinado no Brasil. Eu peço que vocês acompanhem a explicação a partir da apresentação aí. Então vou minimizar a câmera agora e, por favor, acompanhem junto comigo a apresentação, tá certo? Muito bem, vamos lá. O nosso tema é o segundo reinado, tá? O segundo reinado é o período da história do Brasil bastante, relativamente longo, né? Porque foi um reinado que durou 49 anos, quase meio século. Dom Pedro II esteve no poder no Brasil. E, bom, a primeira característica que a gente aborda a respeito desse período, o primeiro tópico, é a política interna. E essa política interna ela foi marcada por um revezamento entre os dois principais partidos que existiam na época, as duas forças políticas, que eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os dois partidos ali tinham algumas ideias diferentes, um pouco opostas entre si. O Partido Liberal era mais favorável à descentralização do poder, a uma autonomia maior das províncias. O Partido Conservador, por outro lado, já era mais favorável a um poder centralizado nas mãos do imperador. Mas no fundo, não havia lá grandes diferenças entre eles, né? Esses partidos, em geral, ah, quando estiveram no poder, não houve grande mudança de um para outro, para falar a verdade. Segundo ponto, tá, é que então havia um revezamento entre os partidos, tá, que era promovido pelo próprio Dom Pedro, porque o Brasil viveu a essa época uma coisa que ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. O que significa isso? Que nós tínhamos um sistema parlamentarista invertido, assim, diferente, muito peculiar, diferente do que era o parlamentarismo tradicional em países como a Inglaterra, por exemplo. Isso se deve ao fato de que aqui, no parlamentarismo tradicional, normalmente o rei reina, mas não governa, ou seja, o rei é uma figura muito mais decorativa do que efetiva de poder. E no parlamentarismo brasileiro não era bem assim que ocorria, porque o Dom Pedro II ele tinha de fato influência, tinha poder sobre os partidos e tinha controle ali sobre as coisas que aconteciam. Então isso se deve, o nome parlamentarismo às avessas, se deve principalmente ao fato de que o imperador no Brasil, Dom Pedro, nomeava o primeiro-ministro, que seria o chefe do Conselho de Ministros, também chamado de gabinete aqui à época, que era o poder executivo, era ele quem escolhia, e também ao fato de que, por meio do poder moderador, o Dom Pedro tinha a possibilidade de dissolver tanto a Câmara dos Deputados, se, por exemplo, o resultado das eleições não lhe agradasse, quanto o Conselho de Ministros. Então, ele podia, da mesma forma que nomeou o primeiro-ministro e concedeu esse poder a um determinado partido, num primeiro momento, ele poderia mais tarde ir lá e fechar, né, o Conselho de Ministros e nomear um novo primeiro-ministro, então colocando outro partido no poder. Isso fazia com que os dois partidos dependessem do imperador para chegar ao poder efetivamente, para assumir o governo. Então, os dois eram submissos à vontade dele ou estavam sob influência direta, né, dependiam dele e, portanto, não se opunham à autoridade do imperador Dom Pedro. Então, isso é o chamado parlamentarismo às avessas, tá? Outra característica importante nesse período é que havia eleições para o cargo de deputado, para a indicação de uma lista tríplice de senadores, mas essas eleições eram constantemente fraudadas. E aí vale lembrar que naquela época, para votar no Brasil, você tinha que ter uma renda mínima que foi estabelecida na Constituição de 1824. Em primeiro lugar, então, poucas pessoas votavam. Ainda assim, era comum que ocorressem fraudes, né, eleitorais, e que o resultado das eleições fosse, de alguma forma, mudado, né, fosse fraudado para favorecer a uns ou outros grupos políticos.
Outra característica da política interna é uma revolução que ocorre, uma revolta que ocorre no estado do Pernambuco, que é a chamada Revolução Praieira. Essa revolta foi uma revolta de caráter liberal, que foi, em parte, uma reação a essa centralização do poder nas mãos do imperador Dom Pedro, ao uso do poder moderador e tudo mais. E também, em partes, foi uma revolta contra as condições de vida da população pernambucana, em especial, um fator da revolta era a concentração de riquezas e poder nas mãos de algumas famílias apenas que mandavam na província de Pernambuco. E outro fator foi o controle do comércio em Pernambuco por indivíduos que eram portugueses. Isso gerou uma revolta na população que queria, portanto, uma das reivindicações da Revolução Praieira era a nacionalização do comércio na província do Pernambuco. Bom, o fato é que essa revolta ela foi reprimida por tropas comandadas pelo Barão de Caxias, como era conhecido à época, e foi controlada. Os membros, os participantes da revolta foram presos, a princípio condenados em 1849, mas 2 anos depois o governo do Dom Pedro II também concedeu anistia, que significa um perdão oficial para os rebeldes que participaram da praieira. Passamos agora a falar sobre a política externa no segundo reinado. Ela foi marcada por 3 questões. A primeira delas, a questão Christie, né? O que é a questão Christie? É uma questão diplomática, né? Um desentendimento, um conflito diplomático entre Brasil e Inglaterra, que ocorre a partir de 1861. E ela recebe esse nome porque o protagonista, o principal personagem desse desentendimento é um embaixador da Inglaterra, aqui, que se chamava William Christie. E, na verdade, ele é o responsável por o Brasil e a Inglaterra terem, inclusive, cortado laços diplomáticos aí por alguns anos. Porque, na verdade, tudo se deve ao fato de que um navio inglês naufraga próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, e os marinheiros que sobrevivem ao naufrágio começam a recolher a mercadoria e empilhar essa mercadoria no porto. Depois eles se ausentam para ir buscar ajuda para recolher a mercadoria, etc. E nesse período a mercadoria acaba sendo ali roubada, ela desaparece. E isso é o primeiro incidente. Um segundo incidente é que isso no ano seguinte, já em 1862, tá, oficiais da Marinha Britânica que estavam bêbados fazendo arruaça pelo Rio de Janeiro acabam sendo presos pelas autoridades locais, e isso também irrita o embaixador, que, segundo ele, né, as autoridades brasileiras não tinham, por meio dos tratados que existiam entre Brasil e Inglaterra, não tinham essa autoridade para prender oficiais da Marinha Britânica. Então, no fim das contas, resumindo a história, o embaixador começa a exigir o pagamento de indenização pelo governo brasileiro, né, em relação àquela carga que foi roubada, e um pedido de desculpas oficial do governo brasileiro por ter prendido esses oficiais da Marinha Britânica no Rio de Janeiro. Bom, o governo brasileiro se nega a cumprir essas exigências e, no fim das contas, é escolhido um árbitro internacional, ou seja, um terceiro líder político, que era, à época, o rei da Bélgica, para decidir, para servir como juiz nessa questão e decidir qual dos países estava certo nesse incidente diplomático. No fim das contas, o rei da Bélgica, o Leopoldo, ele acaba dando ganho de causa ao Brasil. O Brasil, a essa altura, já tinha cortado as relações diplomáticas com a Inglaterra, que só vão ser reatadas em 1865, após um pedido formal de desculpas, né, do governo inglês ao governo brasileiro. Então, isso foi a questão Christie. Tá? Segundo ponto, conflitos na região do Rio da Prata, que é um rio importante aqui no sul da América do Sul. E esses conflitos, na verdade, estavam relacionados ao controle da navegação na região. E aí o Brasil se desentendeu mais de uma vez com países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, por conta disso. E o terceiro e último fator, né, elemento da política externa que é importante, é a Guerra do Paraguai, uma guerra que se estendeu aí
por vários anos, né, envolvendo 4 países. De um lado, o Paraguai, e de outro lado, a chamada Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai. E essa guerra foi a maior guerra da história da América do Sul, deixando pelo menos 300 mil mortos, né? Então foi o conflito mais violento aqui do continente. E ela tem como causas aí, em primeiro lugar, essas disputas que ocorriam pelo controle da navegação dos rios ali na região do Prata. Outro fator importante, o interesse que havia por parte do governo paraguaio de conquistar uma saída para o mar, que permitisse aos paraguaios exportarem mercadorias industrializadas que eles estavam começando a produzir, e etc. E, em terceiro lugar, também uma política externa agressiva que o Brasil adotou nesse período de interferir na política de outros países, como o Uruguai, por exemplo. Por 2 vezes, pelo menos, o Brasil chegou a depor presidentes uruguaios para colocar aliados seus no poder nesse país vizinho. E como o Uruguai era, a essa altura, um aliado do Paraguai ali, pelo menos num primeiro momento, antes do Brasil interferir e tirar o governante, o presidente do Paraguai, que se chamava Solano Lopes, se sentiu prejudicado, e é a partir daí que a guerra começa, com a apreensão de navios, embarcações brasileiras pelo Paraguai. E o Brasil acaba revidando, também apreendendo embarcações paraguaias, e aí o presidente Solano Lopes, do Paraguai, decide invadir o território do Mato Grosso do Sul, no Brasil, para ampliar os seus domínios e possivelmente conquistar essa saída para o mar. Muito bem, de forma resumida, a Guerra do Paraguai ela teve 4 fases, tá? Então se uniram aí Brasil, Argentina e Uruguai. Detalhe que o Uruguai agora tinha um governo que foi instalado pelo Brasil, portanto, é por isso que eles se unem ao Brasil nesse conflito, contra o Paraguai. A guerra tem 4 fases, as 3 primeiras fases são ainda disputadas. A primeira fase tem uma iniciativa do Paraguai de invadir territórios tanto no Brasil como na Argentina. A segunda fase já é uma reação da Tríplice Aliança, que vai passar a invadir territórios paraguaios. A terceira fase, a capital do Paraguai, Assunção, é conquistada pela Tríplice Aliança, mas ocorre ainda uma quarta e última fase da guerra, que é basicamente a devastação quase completa do Paraguai. Então aí as tropas aliadas invadem o território do Paraguai, exterminam o que restou do exército paraguaio, inclusive nessa quarta e última fase, o próprio presidente do Paraguai, o Solano Lopes, acaba morrendo. Conclusão, consequências da guerra, tá? Para os países que participaram, gastos, endividamento em geral. Tá? Para o Paraguai em especial, o país ficou absolutamente devastado. 60% da população paraguaia, aproximadamente, morreu durante a Guerra do Paraguai. Então, a indústria que estava começando a surgir lá foi totalmente destruída, as plantações foram incendiadas, enfim. O resultado para o Paraguai da guerra foi uma ruína econômica e um extermínio quase completo da sua população. Muito bem, passamos ao próximo ponto, então, que é a economia durante o Segundo Reinado. O principal produto da economia brasileira passou a ser o café. Aliás, as exportações de café foram aumentando significativamente ao longo desse período. O Brasil passou a ser o maior produtor mundial de café e 60% de tudo que a gente exportava era café. Então, a economia brasileira ela foi se recuperando de um longo período de crise anterior ao Segundo Reinado a partir das exportações de café, que passou a ser o nosso principal produto. Outra coisa que ocorreu é que surgiu uma nova classe econômica dominante, formada pelos chamados barões do café, ou seja, esses grandes cafeicultores da região sudeste que foram acumulando riqueza e poder e influência política durante o período. O café, a princípio, era produzido no litoral
do Rio de Janeiro, no início do século XIX, depois a produção foi se ampliando, né? Houve um aumento da demanda pelo produto, e aí passou a se produzir café no Vale do Paraíba, que é a região entre Rio de Janeiro e São Paulo, e no auge dessa produção cafeeira, a partir de 1850, a produção estava centralizada principalmente no oeste paulista, no interior do estado de São Paulo, né? que é quando o café chega ao auge. Aí. Além do café, tem um outro aspecto importante, que é o surto industrial que ocorreu a partir de 1850. E para entender o surto industrial, é preciso falar sobre as tarifas Alves Branco, que foi, na verdade, uma política adotada pelo governo brasileiro, na figura do ministro da Fazenda, que era o Alves Branco, daí vem o nome, uma política de taxação dos produtos importados, que vinham de fora. Né? Então, tudo quanto era produto que o Brasil importava de outros países, passou a sofrer ação de tarifas, de taxas, né, de importação, impostos que variavam de 20% a 60% do valor do produto. Isso quer dizer que os produtos importados começaram a ficar muito caros aqui para o consumidor brasileiro. E as tarifas Alves Branco, elas foram criadas com o objetivo, na verdade, de aumentar a arrecadação do governo, né? A arrecadação geral de impostos para poder equilibrar a balança comercial. Mas, ao mesmo tempo, elas acabaram tendo um papel protecionista. Por mais que esse não tivesse sido o objetivo declarado do governo brasileiro, elas acabaram favorecendo a indústria nacional, porque se os produtos que vêm de fora estão muito caros, então a população, se tiver a opção, obviamente vai optar pelos produtos feitos aqui. E aí surge uma demanda grande por produtos industriais que permite aos empresários brasileiros da época investirem, né, em fabricar esses produtos para poderem lucrar também com isso. Conclusão, o Brasil passou por um surto industrial, ou seja, uma fase de crescimento da indústria, e esse crescimento se deveu em grande parte às tarifas Alves Branco. Tá? Quem simbolizou esse surto industrial à época foi um empresário brasileiro chamado Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido como Barão de Mauá. Então vocês veem aí que o surto industrial também foi chamado a Era Mauá. Isso porque o Irineu, o Barão de Mauá, foi um empresário bastante dinâmico, que investiu em várias áreas e que chegou a ser o empresário mais importante do Império Brasileiro à época. Né? Então ele tinha empresas na área de companhias, né? Por exemplo, de transporte, companhias de iluminação pública, estaleiros para construção de navios, fundições, fábricas, e também foi o empresário primeiro a construir ferrovias no território brasileiro, que era uma grande novidade ali no século XIX. Então, o Barão de Mauá acabou ficando como símbolo, né, desse período de grande crescimento, de um surto industrial que o Brasil passou ali no segundo reinado. Muito bem. Outro ponto importante no que refere à economia é a imigração, a vinda de imigrantes para o Brasil nesse período. Né? E a vinda de imigrantes está diretamente relacionada ao processo de abolição da escravidão. Porque com as leis abolicionistas, o número de escravos foi gradualmente diminuindo. E aí, para substituir a mão de obra escrava, foi sendo incentivada a vinda de imigrantes europeus, né? Italianos, alemães, belgas e etc., né? Para cá, para ocuparem os postos de trabalho que foram sendo deixados por esses escravos, né? À medida em que o número de escravos disponíveis foi diminuindo cada vez mais. E aí a primeira forma de imigração era chamada imigração de parceria, o sistema de parceria, que os imigrantes vinham para cá a convite de um fazendeiro que pagava a passagem para eles, e aí eles começavam a trabalhar nessa fazenda, em troca não recebiam salário a princípio, porque eles estavam endividados, né? O fazendeiro pagou a passagem, o imigrante, portanto, tem que trabalhar os primeiros meses ali para poder fazer frente à dívida que ele contraiu por essa passagem paga pelo fazendeiro. O problema é que esse imigrante que está trabalhando para pagar uma dívida não está recebendo. Se ele não está recebendo, ele contrai novas dívidas, porque ele precisa se alimentar, precisa se vestir, e para poder fazer isso, ele vai contraindo novas dívidas com o fazendeiro. Então, ele está sempre trabalhando
e nunca recebendo, porque ele está sempre trabalhando para pagar uma dívida anterior. Obviamente, esse sistema não durou muito tempo, porque os imigrantes perceberam que, na verdade, estavam sendo enganados, né? Estavam trabalhando quase como os escravos, em troca de alimento e vestimenta. E aí começaram aqueles que conseguiram escapar desse sistema e tudo mais, começaram a denunciar isso. E alguns países europeus chegaram, inclusive, a proibir os seus concidadãos de virem para o Brasil ao saberem do que ocorria com os imigrantes aqui. Bom, essa situação só mudou a partir do momento que o governo brasileiro assumiu a responsabilidade, então, pela vinda dos imigrantes. E aí nós temos o segundo sistema de imigração, que é chamado de imigração subvencionada. Ou seja, quem subvencionava a vinda dos imigrantes, quem subsidiava a passagem e tudo mais, era o governo brasileiro. Então, o imigrante vinha da Europa para cá, com a passagem paga pelo governo, chegando aqui ele era instalado em uma hospedaria, de onde ele saía já para o local de trabalho, com um contrato de trabalho feito, assinado, em mãos. Então, a partir do momento em que o governo assumiu essa responsabilidade, isso é na década de 1870, aí sim os países europeus voltaram a permitir que os seus cidadãos viessem para o Brasil na condição de imigrantes, e aí começaram a chegar cada vez mais imigrantes por aqui. Imigrantes esses que, a princípio, foram empregados nas fazendas de café, né? Como eu disse, para ir substituindo aos poucos o trabalho escravo, o que atendia, inclusive, a um projeto ideológico aí da elite brasileira, que era um projeto de embranquecer aos poucos a população, como com a vinda cada vez maior de imigrantes para cá, para se miscigenarem com a população brasileira e, ao final das contas, ir embranquecendo, né, o tom de pele dessa população. Isso faz parte, claro, do ideário racista que predominava no mundo no século XIX ainda. Muito bem. Próximo ponto, a Lei de Terras, 1850. Tá? Essa lei foi aprovada pelo governo brasileiro e ela muda as condições de acesso à terra, né? Desde o período colonial, era permitido às autoridades brasileiras concederem lotes de terra a quem tivesse interesse em produzir nelas, sem cobrar nenhum valor. São as chamadas sesmarias, né? Mas, a partir de 1850, essa regra muda, porque a partir desse momento as terras só poderiam ser, as terras devolutas, aquelas que são do Estado, só poderiam ser ocupadas mediante a compra. Ou seja, quem quisesse ocupar e produzir numa terra teria que comprar o título de posse dessa terra. E, obviamente, pessoas pobres, né, não tinham condições de ter acesso à terra. Então, na verdade, a lei de terras ela favoreceu aos grandes latifundiários, né, que já eram grandes proprietários e puderam ainda aumentar as suas terras com títulos verdadeiros ou forjados, e ela acabou prejudicando tanto aos imigrantes, né, que chegavam aqui e não tinham dinheiro, então não tinham condições de comprar uma pequena propriedade de terra para trabalhar e sobreviver, e eram obrigados, portanto, a trabalhar para os grandes fazendeiros. E também, mais tarde, para os ex-escravos, né, aqueles que, por meio das leis abolicionistas, foram sendo libertados da escravidão, também não tinham acesso à terra, porque, obviamente, não tinham direito para comprá-la. Então, essa foi a consequência da lei de terras, né? Ela fortaleceu ainda mais o poder dos grandes latifundiários e impediu a população mais pobre de ter acesso à terra. O último ponto da economia é que o Brasil passou por um processo chamado a época de modernização conservadora. O que isso significa? Que houveram inovações, que foram trazidas invenções da Europa, que houveram mudanças nas grandes cidades, reformas urbanas e tudo mais, mas que na prática não mudaram, né, a estrutura econômica do país como um todo. O Brasil continuou sendo um país baseado no latifúndio, a grande propriedade de terra, baseado na produção de um gênero tropical para exportação, que agora era o café. Então, houve um processo de modernização, de inovações, de construção de ferrovias, de reforma nas cidades, invenções que vieram da Europa para cá, mas não mexeram com a estrutura econômica do país.
Muito bem, para seguir adiante, então, falamos um pouco sobre o processo abolicionista, tá? Ou seja, a abolição da escravidão. A abolição no Brasil ela foi um processo gradual, ela foi ocorrendo aos poucos, bem devagarinho, justamente para não trazer grandes traumas ou prejuízos para os grandes fazendeiros que usavam o trabalho escravo. Então, esse processo ele se deveu a uma pressão externa grande exercida pela Inglaterra, tá? E uma pressão interna exercida pelo movimento abolicionista, que reunia intelectuais, artistas que eram contrários à escravidão. São dois fatores aí que foram pressionando o governo brasileiro aí adotando leis abolicionistas ao longo da segunda metade do século XIX, até a escravidão ser totalmente abolida com a Lei Áurea em 1888. Muito bem, vamos aprofundar um pouco essa pressão da Inglaterra, tá? Os ingleses tinham interesse em pôr fim ao trabalho escravo no mundo como um todo, porque eles eram a maior potência industrial da Europa. A Inglaterra estava se industrializando rapidamente e ela precisava escoar aquilo que produzia, precisava vender os seus produtos industrializados. Quanto maior o mercado consumidor, melhor. Agora, o problema é que escravo não recebe salário, então o escravo não forma mercado consumidor, uma vez que ele não tem como comprar esses produtos. E aí não interessava mais à Inglaterra e ao estágio do capitalismo mundial a permanência do trabalho escravo, né? Era interessante, então, que o trabalho passasse a ser trabalho assalariado, que é aquele que produz as mercadorias, o operário, o trabalhador assalariado, também é capaz de comprá-las, né, de consumi-las com o seu salário, fazendo com que o mercado se movimente ainda mais, gerando maiores lucros para aqueles que são donos das fábricas, etc. Conclusão, a Inglaterra, então, vai pressionar, vai abolir a escravidão nos territórios sob seu controle e vai pressionar os demais países a abolirem a escravidão também. Fruto disso, em 1845, o parlamento inglês aprova uma lei chamada Bill Aberdeen, tá, que permitia à marinha inglesa apreender navios que estivessem transportando escravos, principalmente pelo Oceano Atlântico, né? Ou seja, navios negreiros, aqueles que traficavam escravos entre um continente e outro. O objetivo disso era acabar com o tráfico negreiro, era justamente dar um duro golpe à escravidão, né, diminuindo substancialmente a quantidade de escravos, impedindo que novos escravos chegassem, né, nos países que utilizavam a mão de obra escrava, como o Brasil, por exemplo. Então, a partir de 1845, a Marinha Inglesa ela começa a fiscalizar os mares, né, apreender embarcações, inclusive havia punições, os tripulantes eram presos, né, julgados por crime de pirataria por tribunais ingleses. E os navios eram confiscados pela Marinha Inglesa, então perdia-se aí a propriedade e ainda havia o risco para quem estava conduzindo essas embarcações de ser preso e condenado. E o crime de pirataria tinha como pena a condenação à morte naquela época. Conclusão, a partir daí, então, o governo brasileiro, que vinha empurrando a questão com a barriga, vinha fingindo que tinha interesse em proibir o tráfico, mas não fazia nada efetivamente para proibir, foi obrigado a agir, né? Porque a partir de então não tinha mais jeito, a Inglaterra iria impedir esses navios negreiros de chegarem ao seu destino. Então, a consequência direta disso é a primeira lei abolicionista que vai ser aprovada aqui em 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de novos escravos no território brasileiro. Então, o governo passou a fiscalizar os portos e impedir que novos escravos desembarcassem aqui. Essa lei, a Lei Eusébio, ela teve como consequência direta, em primeiro lugar, houve ali um aumento nos primeiros anos da chegada de escravos, porque os traficantes, os negociantes de escravos tentaram ainda, no início, trazer a maior quantidade que podiam enquanto a lei não pegasse, enquanto a fiscalização não fosse forte o bastante para proibir, de fato, o tráfico de escravos. Então, nos primeiros meses, ali até nos primeiros anos, você tem um aumento da chegada de escravos, mas depois ela vai diminuindo até cessar completamente. Então, no fim das contas, numa questão de poucos anos após a aprovação da lei, não havia mais tráfico de escravos para o território brasileiro. Uma outra consequência é que,
com a não chegada de escravos, então a mercadoria se encarece, né? Os escravos passam a ser vendidos a um preço muito mais caro e começa a haver um tráfico interprovincial, ou seja, escravos de uma determinada região do Brasil começavam a ser vendidos. Por exemplo, muitos escravos na região Nordeste, que era uma região que nesse período já não estava mais vivendo uma grande produção, um grande crescimento econômico, começaram a ser vendidos para os produtores de café, por exemplo, na região Sudeste. Então, houve um tráfico interno de escravos aí a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Em seguida, vem as demais leis, tá? Pela ordem, a Lei do Ventre Livre, que é aquela que liberta filhos de escravos nascidos no Brasil. Mas esses filhos de escravos ficam sob os cuidados do senhor até os 8 anos de idade. A partir daí, o senhor escolhia por uma forma de indenização. Ou ele usufruía do trabalho desse jovem até a maioridade, até que ele atingisse os 21 anos, ou ele podia optar por uma indenização em dinheiro a ser paga pelo governo, ao libertar esse jovem de 8 anos de idade. E mais adiante vai vir uma outra lei chamada Lei dos Sexagenários, ou assim conhecida pelo menos, né? A Lei dos Sexagenários é aquela que concedia liberdade aos escravos com 60 anos completos ou mais, a partir de 1885, tá? Que é o ano da lei. Uma lei que, na prática, se a gente parar para refletir, interessava mais aos fazendeiros do que aos próprios escravos, porque, no fim das contas, um escravo, em geral, não atingia essa idade, né? As condições de vida e trabalho eram tão ruins, eram tão difíceis, que raramente os escravos chegavam aos 60 anos de idade. E quando eles chegavam, muitas vezes já estavam bastante debilitados, né, fisicamente, já não eram muito produtivos para o fazendeiro. O detalhe ainda mais cruel dessa história é que a lei dos sexagenários previa também uma indenização a ser paga pelo escravo ao fazendeiro, porque considerava-se que, ao perder o escravo, com 60 anos de idade, o fazendeiro estava sofrendo algum tipo de prejuízo. Então, esse escravo teria que trabalhar mais 3 anos a título de indenização para esse fazendeiro. E, por fim, veio a última das leis abolicionistas, em 1888, que foi a Lei Áurea, né? Aquela lei que pôs fim à escravidão em absoluto no Brasil. Então, observem aí que o processo abolicionista foi um longo processo, foi um processo demorado. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão nesse contexto. Porque, na verdade, essas leis abolicionistas eram uma forma encontrada pelos grandes fazendeiros de irem adiando ao máximo o fim da escravidão, que era uma realidade cada frequente no mundo todo. Cada vez mais os países aboliam a escravidão nesse período, e o Brasil foi adiando o quanto pôde, tanto que foi o último país a fazer. O último ponto para terminarmos essa aula do Segundo Reinado, tá? São os aspectos culturais. Então, como eu já havia mencionado anteriormente, houveram reformas urbanas importantes nesse período, inovações, ferrovias que foram construídas, os bondes que formavam o sistema de transporte público no Brasil à época, sistema de iluminação pública a partir de lampiões, a princípio que queimavam óleo, depois foram substituídos por lampiões a gás e etc. Bom, e outra característica importante na cultura são os movimentos literários da época e artísticos. Então, nós temos o primeiro deles, o romantismo, né, que teve autores importantes como Gonçalves Dias, o José de Alencar, um movimento que tinha como característica uma idealização, né, da nacionalidade, da figura do índio como representação da nacionalidade, entre outras coisas, críticas sociais também e outros aspectos. Depois nós temos um movimento que é o realismo, né, em que se destaca, por exemplo, o escritor Machado de Assis, Raul Pompeia, entre outros, e que na verdade, o realismo criticava esse idealismo feito pelos românticos, né, e propunha uma visão mais realista, mais crítica a respeito da realidade.
Muito bem, na música nós temos destaque para um grande compositor de óperas no Brasil, que é o Carlos Gomes, então grande nome da música erudita brasileira, e uma mulher que foi a primeira mulher brasileira a reger uma orquestra, tá? Uma mulher importante chamada Chiquinha Gonzaga, compositora também de marchinhas de carnaval, entre elas aquela que é considerada a primeira marchinha de carnaval, ou Abre Alas. Tá? A Chiquinha Gonzaga, inclusive, era membro do movimento abolicionista, organizava concertos musicais em que toda a renda era revertida na compra de alforrias, né, para escravos. E, por último, nós temos as festas populares, né, que eram as formas de diversão mais acessíveis à população mais pobre. E aí tem duas que se destacam. O intrudo, que era uma festa popular que alguns historiadores dizem, inclusive, que deu origem ao carnaval brasileiro, que era uma festa em que as pessoas saíam às ruas, né, principalmente as pessoas mais simples, etc., fazendo, dançando, cantando marchinhas e fazendo guerra de farinha, né, jogando farinha uns nos outros, e etc. E também o circo, né, que era um espetáculo itinerante de artes, né, que envolve vários tipos de artistas diferentes e que muitas vezes era a única forma de lazer que chegava às regiões mais distantes, né, às cidades do interior do Brasil, porque o circo ele está sempre se movimentando. Então, em geral, os espetáculos de teatro ou de música erudita, eles ficavam apenas nos grandes centros e eram acessíveis apenas a um certo segmento da sociedade, pessoas de posses, melhor colocadas socialmente. Já o circo e o intrudo não, eram divertimentos populares, mas acessíveis a toda a população. É isso, gente. E essa aula ficou um pouquinho mais longa porque o segundo reinado é um período longo, então tem bastante coisa para abordar. Mas eu fiz o possível para ser breve na explicação. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.